Olá pessoal, então aqui é o professor André Kitts, seu laboratório de circuitos, e vamos a uma apresentação para auxiliar vocês aí nas atividades da terceira aula assíncrona de laboratório. Então nessa aula nós vamos fazer uma breve revisão de circuitos de corrente alternada, dos componentes utilizados em corrente alternada como indutor e capacitor, da técnica dos fasores, do conceito de ressonância. Vamos fazer uma revisão também de circuitos trifásicos e falar um pouco sobre o osciloscópio, para que ele serve e como utilizá-lo. De uma maneira teórica, no PSIM vocês conseguem inclusive simular medições com osciloscópio, se quiserem entender um pouco melhor, e a parte prática aí vai ficar obviamente para após a pandemia. Então, um sinal elétrico ele pode ter várias formas. A forma mais simples que ele assume é essa chamada direta, né, ou de corrente contínua, que é simbolizada ali pela linha vermelha, que não tem variações, né? Tanto a tensão como a corrente elas são fixas. Você pode ter sinais pulsantes, né? Você pode ter sinais completamente variáveis, né? E você pode ter sinais alternados, né? Que eles têm um ciclo em que em meio ciclo ele é positivo, em meio ciclo ele é negativo e a média dele é zero. E lembrando que qualquer sinal alternado, né, ou não alternado, mas enfim, qualquer sinal periódico que se repita com um determinado período de tempo, pelo teorema de Fourier, você pode decompor ele em um somatório de ondas senoidais de diferentes amplitudes e frequências, né? Mas, em geral, os circuitos de corrente alternada, a gente procura trabalhar com uma só frequência, em geral, ou 50 ou 60 Hz, mas cada vez mais é comum você ter harmônicos, que nada mais são do que outras senoides de frequências diferentes da fundamental que interferem e terminam gerando ondas periódicas bem estranhas, às vezes, como a gente já viu. Então, além da onda senoidal, você pode ter sinais alternados com outros tipos de onda, como a quadrada, a triangular, a dente de serra. E lembrando, né, todas essas aqui periódicas você pode decompor em um somatório de senoides de frequências diferentes. Então, a corrente alternada passou a ser utilizada como padrão no sistema elétrico porque se viu que era mais fácil, utilizando ela, transmitir a energia, na época, a grandes distâncias, com altas tensões e baixas correntes, e, portanto, baixas perdas, utilizando transformadores, e também era mais fácil gerar, através de máquinas elétricas girantes, gerar energia elétrica e também converter depois ela em energia mecânica, também através de máquinas elétricas girantes, que até hoje é o maior uso que se dá no consumo de energia elétrica, sobretudo na indústria, que é o setor que mais consome até hoje. Essa é a foto do primeiro motor de indução criado no mundo no final do século XIX. Esse motor foi inventado simultaneamente por Nikola Tesla e Galileu Ferraris. Eles, sem se comunicar, eles chegaram às mesmas ideias, e é um motor que tem baixíssimo custo de manutenção, de fabricação, uma alta eficiência, apesar de ser difícil de controlar. A utilização dele foi um dos grandes impulsos para o uso da corrente alternada e também dos circuitos trifásicos. Então, no caso de senoide, há algumas grandezas que a gente precisa conhecer. Uma delas é a amplitude, que é a distância aqui do eixo horizontal do zero até o seu ponto de maior valor, que é o pico. Nós temos um pico positivo e um pico negativo, e nós temos esse período de tempo, esse intervalo de tempo em que a onda faz um ciclo completo, ou seja, ela sai de zero, vai até o pico positivo, volta a zero, vai ao pico negativo e volta a zero. Em geral representado por T maiúsculo, e 1 sobre o T dá a frequência. A frequência é definida como a quantidade de ciclos completos que a onda faz no período de 1 segundo. E a medida do SI é em Hertz, que é justamente vibrações por segundo. Aqui a gente tem o pico, como a gente já viu, o valor RMS
para o caso de uma senoide pura, é obtido dividindo-se esse valor de pico, ou seja, da amplitude, por raiz de 2. Outro conceito importante que ajuda muito na representação matemática dessas ondas é o conceito de velocidade angular, que ele é dado multiplicando a frequência por 2π radianos. Então, em geral, é representado por essa letra grega, ômega, que parece um W. Então, ômega é igual a 2πf, onde f é a frequência. Então, se você tem o ômega, basta dividir por 2π que você vai ter a frequência em hertz, ou seja, vibrações por segundo. Então, essa é a representação matemática de uma senoide. Você tem aqui a amplitude, aqui a velocidade angular, que é 2πf, lembrando, e aqui o θ, que representa uma eventual defasagem. Aqui a representação gráfica da equação que a gente acabou de ver. Então, aqui a gente tem a amplitude, que corresponde aqui ao valor aqui do pico máximo. A gente tem, aqui nesse eixo é Wt, né? Então, quando Wt chega a 2π, é porque a onda completou um ciclo completo. Lembrando que 2π em radianos equivale a 360 graus, né? Ou seja, é o ciclo completo, né? Então, naturalmente, quanto maior for o W, mais rápido a onda vai completar um ciclo completo e, portanto, maior vai ser a frequência, menor vai ser a quantidade de segundos que ela vai precisar para completar um ciclo, ou seja, você vai ter mais ciclos por segundo. E aqui, esse θ, aqui, ele representa aqui a defasagem de duas ondas. Essa onda mais escura, ela representa um θ igual a zero, então a onda ela começa de zero aqui quando o Wt é zero, e se você tem um determinado θ aqui, ó, positivo, essa onda ela vai estar um pouco adiantada em relação a essa onde o θ é zero. Então, apenas para chamar a atenção, porque isso são erros comuns, que certamente vocês sabem, mas é fácil se enganar. Antes de comparar duas ondas senoidais, é importante avaliar se elas estão escritas em seno ou cosseno. Misturar os dois é muito complicado, tem que sempre se lembrar que é uma defasagem de 90 graus entre eles. Melhor é eu converter tudo para seno ou tudo para cosseno. E também se estão todas representadas com amplitudes positivas. Se tiver uma amplitude negativa, tem que lembrar que ela tem uma defasagem de 180 graus. O ideal é transformar em positivo e acrescentar um θ de 180 graus para evitar confusões. E também só faz sentido comparar ondas, sobretudo com análise fasorial, que estejam na mesma frequência. Senão você tem que eventualmente usar Fourier e decompor em outras frequências. Então, não dá para comparar. Outra nota importante, que é sempre importante lembrar, é que, por convenção, a gente trabalha em geral com radianos. Por isso, o W aqui, o ômega, é tão importante, né? Da velocidade angular, 2π vezes a frequência em hertz vezes o t. E o mais lógico, em tese, seria representar as defasagens em radianos, né? Mas é muito comum na literatura, para simplificar para nós, seres humanos, né, ver a defasagem em graus. Então é comum representar essa parte aqui da equação com radianos e essa em graus. Mas isso é só uma representação para nós, humanos, enxergarmos melhor. Se você um dia for colocar no computador ou se for representar na calculadora, o computador não vai aceitar você misturar graus com radianos. Aí você vai ter que transformar tudo para radianos, geralmente, para poder obter resultados adequados. Lembrando que 1 grau é igual a 180 sobre π vezes 1 radiano. Então, aqui um pequeno exemplo, né? Então, lembrando que seno de Wt é igual a cosseno de Wt menos 90 graus. Então, se você quer saber qual a defasagem de menos E1 e menos E2, então, primeiro tem que ver se as duas amplitudes são positivas, senão tem que defasar aqui a negativa de 180 graus para poder comparar bem, né? Então, as duas são positivas, ok. Aí você olha se a frequência é a mesma. Sim, 2πf é igual a 5 nos dois casos, né? Então a frequência é 5 sobre 2π em Hz. Então a defasagem é 10 menos 30, dá 40 graus. Não. Ocorre que um é cosseno, outro é seno. Então
para você transformar um no outro, você tem que considerar uma defasagem de 90 graus. Então, se a gente transformar tudo em seno, né, para transformar o cosseno em seno, você soma 90 graus. Então, somando 90 graus aqui passa a ser 100 graus de defasagem. Isso aqui, então, é igual a Vm1 seno de 5t mais 100 graus. E 100 menos o menos 30 dá 130 graus. Então, na verdade, você tem 130 graus de defasagem, que é muito diferente de 40 graus. Então, em corrente alternada, a gente utiliza muito elementos passivos que armazenam energia, como o indutor e o capacitor. Então, o indutor ele consegue armazenar energia no campo magnético e o capacitor no campo elétrico. São dispositivos que, então, podem armazenar energia em um determinado momento e devolver ela ao circuito num momento posterior. O indutor, ele, em geral, tem algum tipo de enrolamento com as mais diferentes configurações e tamanhos e materiais. E aqui, tanto muito pequenos até esses grandes aqui, utilizados em sistema de potência. Em geral, com altíssimas potências é mais fácil a gente fabricar indutores. E para baixíssimas potências, até em circuitos integrados, você tem mais facilidade de criar capacitores. E é um meio do caminho que você utiliza tanto um quanto o outro. Então, essa é a representação esquemática geralmente utilizada para indutores. Dependendo do tipo do núcleo, você tem essas representações diferentes. Então, a indutância ela depende de características geométricas e do número de enrolamentos, lembrando das aulas aí de física. Além de toda a variedade no material dos núcleos, eles também têm uma série de variações quanto à forma geométrica. Embora a cilíndrica seja mais comum, existem várias outras. Então, essas são as equações básicas que descrevem as principais características de um indutor. Então, o indutor é um dispositivo que a tensão entre os seus terminais é diretamente proporcional à variação da corrente que passa entre esses terminais. E a constante de proporcionalidade a gente chama de indutância. No caso de um indutor clássico cilíndrico, né, essa indutância é fácil de se provar matematicamente, isso aparece nos livros de física. Ela é igual à constante de permeabilidade magnética vezes o número de espiras ao quadrado e vezes a área de seção reta sobre o comprimento. A energia armazenada, também isso é fácil de demonstrar, é um meio de L I ao quadrado, armazenada no caso no campo magnético. E a impedância, ou no caso a reatância, o componente reativo da indutância de um indutor, ele é ômega L, ou seja, ele é 2π vezes a frequência vezes a indutância, isso para análise fasorial. Então, nós não vamos tratar de transitórios apenas nessa disciplina de análise em regime permanente, mas é importante lembrar o que ocorre com esse circuito aqui no momento em que a chave está aberta por um tempo bem longo e eventualmente você fecha essa chave daqui. Né? Ocorre quando você fecha, no instante logo que você fechou, a corrente naturalmente é zero. E aí você vai induzir uma tensão V aqui nesse indutor e essa tensão vai começar aos poucos a representar uma variação na corrente elétrica. Lembrando que a tensão aqui nos terminais é igual à derivada da corrente. E a corrente começa a aumentar, 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 até que quando você chega em regime permanente, a tensão aqui nesses terminais do indutor ela é zero. E aí a corrente vai ser dada por V sobre R. E aí você não tem mais variações da corrente, você chega no regime permanente, em que as grandezas não variam mais, justamente porque a tensão aqui ela é zero. Se ela não fosse zero, você teria uma variação na corrente, não seria regime permanente. Então, sempre que você chega no regime permanente, a tensão no indutor ela é porque ela chegou a zero. E se ela chegou a zero, a corrente também não varia mais. E essa corrente sendo zero, significa que esse V cai todo aqui sobre esse R.
O que é sempre importante lembrar, o que a gente extrai disso, é que em regime permanente, em corrente contínua, o indutor sempre se comporta como um curto-circuito. Já o capacitor é um dispositivo de armazenamento usado em corrente alternada, que, como eu disse, ao invés de armazenar energia no campo magnético, como indutor, ele armazena no campo elétrico. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de capacitores, tem uma quantidade também enorme de possíveis encapsulamentos e formatos geométricos, né? Em geral, o mais comum, o mais utilizado é esse aqui, que é o chamado eletrolítico, né? Capacitor muito barato para se conseguir capacitâncias relativamente altas, mas infelizmente ele tem uma durabilidade também relativamente baixa. A maior parte das vezes, quando queima alguma coisa no circuito eletrônico, o primeiro suspeito que tem que olhar é esses capacitores eletrolíticos. Então, a representação mais clássica de um capacitor são duas placas paralelas com um dielétrico no meio. Claro que na prática você tem uma série de outras configurações bem diferentes, mas essa aqui é a mais simples de entender e que por isso aparece em geral nos livros de física, analisando inicialmente. Então você gera um campo elétrico entre duas placas e é nesse campo elétrico que você vai armazenar energia. Na verdade, você acumula cargas positivas de um lado aqui em uma dessas placas e negativas de outro na outra placa, e essas cargas é que produzem esse campo elétrico aqui entre as duas placas onde a energia é armazenada. Então isso aqui é um esquemático de um supercapacitor. Supercapacitores eles são dispositivos que em geral são muito caros, mas eles possuem capacitâncias enormes que permitem ao capacitor até em muitos casos concorrer com baterias no armazenamento de energia, que conseguem armazenar por muito tempo, muita carga. Frequentemente agora eles têm usado materiais modernos como grafeno, e esse aqui ele usa um formato cilindro, que também é muito comum nos capacitores eletrolíticos. Então as placas ficam enroladas aqui, como uma espécie de rocambole com o dielétrico aqui no meio, em cada camada, né? Esse aqui é um supercapacitor que já está ficando com um preço interessante, que é vendido nos Estados Unidos para aplicações de micro-redes, sistemas off-grid isolados, né, que usam fonte solar e precisam de armazenamento para que se possa ter energia durante a noite. Então, o dielétrico utilizado entre as placas, ele é importante por essa grandeza chamada rigidez dielétrica. Então, o ar submetido a uma determinada tensão, ele termina produzindo um arco voltaico e se tornando condutor. Se você coloca determinados materiais dielétricos, você pode colocar uma tensão muito maior entre as placas sem que ocorra a condução, né? Sem que se rompa a rigidez dielétrica do material. Então, exemplos clássicos de dielétricos são utilizados em capacitores, permitindo maiores capacitâncias no menor espaço, cerâmica, mica, poliéster, poliestireno, os próprios eletrólitos do capacitor eletrolítico. Aí o uso, aí depende muito do uso, né, da aplicação. Então essas são as equações básicas que descrevem o comportamento de um capacitor. A mais básica é essa daqui, né? Então o capacitor é um dispositivo que a corrente que passa entre os seus terminais ela é proporcional à variação da tensão entre esses terminais em um determinado instante de tempo, ou seja, da derivada da tensão em relação ao tempo. E a constante de proporcionalidade que é utilizada é chamada capacitância, para que se possa ter essa igualdade. No caso de um capacitor simples de placas paralelas, isso se deduz facilmente nos livros de física, a capacitância ela vai ser igual à constante dielétrica do dielétrico utilizado, vezes a área de seção reta das placas sobre a distância entre as mesmas. Se você integrar os dois lados aqui dessa equação para manter a igualdade, a integral da corrente é a carga, que no caso é a carga acumulada nas duas placas do capacitor, e aqui você tem a integral aqui da
tensão. Então, para que o capacitor possa chegar de 0 até uma determinada tensão V, você tem que acumular uma carga nas suas placas. E essa carga ela não pode surgir do nada, como um passe de mágica. Ela é acumulada gradualmente através de uma corrente elétrica. Então, a tensão no capacitor ela não varia repentinamente, ela varia gradualmente através de uma corrente. Já a corrente ela pode variar mais repentinamente, né? Então, a energia acumulada entre as placas do capacitor é legal ao meio de C V ao quadrado. Isso também é bem fácil de deduzir. E em regime permanente, aplicando técnicas dos fasores, lembrando a impedância dos capacitores, que é puramente reativa, né? Ou seja, uma reatância, é igual a 1 sobre ômega C, ou 1 sobre 2πfc. E é negativo, em geral, no plano complexo, né? Porque ela tem uma defasagem em relação a de 180 graus em relação à reatância indutiva. Então, suponha que você tenha essa chave ligada em B e o circuito esteja em repouso. Então, você não tem tensão nenhuma no capacitor, nem corrente circulando, né? Aí, se você liga a chave em A, vai surgir uma tensão aqui entre esses dois terminais. O capacitor ele não consegue mudar a tensão instantaneamente, ele depende de um acúmulo de cargas para mudar a tensão. Então, a tensão aqui, VC, vai continuar sendo zero. E essa corrente, essa tensão VB, ela vai cair toda em cima do resistor. Então, logo que você liga a chave, você vai criar uma corrente aqui que ela é VB sobre R, que vai começar a acumular cargas no capacitor até o momento em que, na medida em que vai aumentando essa tensão VC nos terminais do capacitor, quando o VC fica igual a VB, a tensão aqui, pela lei de Malhas, a gente vê a tensão sobre o resistor vai se tornar zero. Se a tensão no resistor é zero, não tem corrente aqui, portanto não vai mais acumular cargas no capacitor e o capacitor vai passar a atuar como se fosse um circuito aberto. Então é importante lembrar, em corrente contínua, o capacitor ele atua inicialmente até como um circuito fechado, curto-circuito, mas em regime permanente, em corrente contínua, né, ele se torna um circuito aberto. É como se não tivesse nenhuma conexão aqui. Na verdade, não tem, é um acoplamento elétrico apenas, né? Ele se comporta como se o circuito estivesse aberto, ao contrário do indutor, que em regime permanente se comporta como se fosse um curto-circuito. Isso tem um experimento que vocês podem fazer no PSIM, que eu coloquei ali, que vocês podem observar isso ocorrendo. Então, a corrente alternada, ela demorou um pouco para ser desenvolvida e difundida, né? Muito pela complexidade de se trabalhar matematicamente com ela. Até que esse camarada, esse engenheiro Charles Proteus Steinmetz, que era funcionário do Thomas Edison, na empresa que hoje se tornou a General Electric, ele desenvolveu a técnica dos fasores, né, mostrando que é possível, através dela, representando as correntes e tensões alternadas através de fasores, utilizar basicamente as mesmas leis já conhecidas então pelos engenheiros da corrente contínua para trabalhar também com corrente alternada. Então, só relembrando, basicamente, antes o que os engenheiros sabiam é que você precisa utilizar uma equação diferencial para entender o comportamento no tempo de um circuito, por exemplo, como esse. Você tem aqui uma fonte senoidal, né, e um circuito RL, com uma resistência e um indutor, né? Mas, na verdade, você resolvendo essa equação diferencial que representa esse circuito, você vê que você vai ter uma resposta, uma solução para o I, que é composto de uma solução transitória, que é uma componente exponencial, e que tende a zero, desaparece, e outra em regime permanente, que é, na verdade, uma senoide, né, também, mas com uma amplitude diferente da excitação aqui original da fonte, né? E eventualmente com uma defasagem também. E você resolvendo, você vai ver que se chega a uma coisa aqui dessa forma, né? Então, um componente em cosseno e outro em seno, né?
e, portanto, o resultado vai ter uma defasagem em relação a esse original, que no caso aqui é só cosseno com o θ igual a zero. Θ, no caso, é só uma referência, se tu arbitra que esse aqui é zero, você vai tirar um determinado valor aqui para o i, que tem uma defasagem em relação a esse, e uma amplitude também, que ela é igual a o Vm dividido aqui por um determinado valor, né? Que no caso aqui esse r ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes L ao quadrado, né? Sobre, nesse caso aqui, o R, nesse caso aqui, o ômega L. Ou seja, então o resultado para a corrente ele vai ter uma amplitude, que é esse Vm original, dividido pela raiz quadrada de R ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes L ao quadrado. Né? E que vai ter uma defasagem aqui também, que é possível provar, que é o ômega t menos o arco tangente de ômega L sobre R. Eu não vou entrar em detalhes, essas demonstrações vocês encontram também em qualquer livro bom aí de circuitos, mas o que interessa aqui é que você consegue representar essa associação do R e o L como se fosse uma resistência, digamos assim, corrente contínua, mas através da representação em fasores. Você transforma isso aqui e usando números complexos, né? Você transforma isso aqui num R mais J ômega L, né? E você divide aqui o Vm pelo R mais J ômega L, e você tem a corrente representada em valor complexo, né? Então, você pode ver que o módulo aqui do R mais J ômega L vai ser justamente a raiz quadrada de R ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes L ao quadrado. Isso é números complexos, né? Então, você vai ter que o módulo é Vm sobre esse valor, que é o módulo da impedância complexa, né? E aqui você vai ter uma defasagem, né? Que é igual aqui ao arco tangente do ômega L sobre o R, que vai ser o ângulo aqui dessa impedância. Então, você tem um número complexo que é o R mais J ômega L, né? E o ângulo que ele forma é justamente o arco tangente do componente imaginário, que é ômega L, sobre o componente real, que é o R, né? E aí você consegue, com números complexos, utilizar a lei de Ohm já conhecida, as associações série e paralelo, e tudo dá certo. E lembrando que fasores só funcionam, em primeiro lugar, em regime permanente, em segundo lugar, com senoidais puras, trabalhando todas na mesma frequência. Se você tem ondas de frequência diferente ou que não sejam senoidais, já não funciona converter para fasores, a não ser que você decomponha com séries de Fourier, no caso de harmônicos, aí já complica um pouco mais, mas para senoides puras, supondo que você esteja trabalhando em um circuito com bons componentes e com uma rede de boa qualidade de energia, você pode usar a técnica dos fasores sem problemas, né, com tudo na mesma frequência. Então, isso é o que é um fasor. Ele é basicamente uma representação de uma onda senoidal em que você abstrai a onda e passa a considerar apenas a amplitude da onda e o ângulo de defasagem em relação a uma referência que ela é arbitrária. Você toma uma determinada onda como, essa aqui vai ter a minha defasagem zero. Então, eu vou colocar o eixo Y ali no domínio tempo, né? Passando ali pelo eixo T exatamente no zero, onde ela é zero, né? É uma questão de referência, e aí você define os outros em relação a esse seu referencial de zero através da diferença ali de defasagem. Então, se você tem uma onda que ela tem uma amplitude, por exemplo, Im, né? E uma defasagem aqui de θ, você representa em fasores como um Im ângulo θ, né? Você pode ter essa representação no Word, eu gosto de usar esse símbolo de ângulo aqui, que é mais fácil, e nos livros em geral você encontra nessa notação aqui, né? Então, amplitude e esse sinal aqui, barra, e o ângulo de defasagem. Então, uma coisa importante de observar
é que além desse formato padrão aqui dos fasores, muitas vezes eles são representados dessa forma aqui, é a chamada igualdade de Euler. Euler era um matemático famoso, eu não sei de onde matemáticos tiram essas ideias, mas o fato é que ele descobriu essa equivalência aqui, que realmente ela é correta, né? O E elevado a jx, ou seja, elevado ao número complexo, ele é igual, nesse caso, a cosseno de x mais j seno de x. Então, isso faz com que você possa representar essa notação fasorial dessa forma aqui, né? Então, você tem o IM multiplicando o E elevado a j e o ângulo de defasagem. Funciona também igualmente pela álgebra complexa, né? Aqui também é importante lembrar, né, pessoal, dos fasores, o componente que realmente você vê, digamos assim, no mundo real, que se você quer a corrente no domínio tempo que um multímetro iria medir, você tem que pegar a parte real dela. A parte imaginária é algo que fica no plano imaginário e que vai se manifestar mais adiante no tempo. Está em algum lugar que você não conhece, né? Que você não consegue medir, não consegue mensurar com instrumentos físicos, mas está em algum lugar e ela vai influenciar no circuito. Nesse caso, a gente sabe aonde está a parte imaginária da corrente e da tensão. Nesse nosso caso dos circuitos AC, né, de corrente alternada, a parte complexa, na verdade, representa as correntes e tensões, a energia armazenada nos campos magnéticos e elétricos, né? Ou seja, dos capacitores e indutores. São coisas que elas ficam armazenadas em um lugar que tu não vê, tu não consegue medir, mas que elas influenciam e elas se manifestam mais adiante com uma defasagem temporal, né? Mas o que a gente mede na prática é a parte real, né, desse fasor aqui, que é um número complexo. Esse diagrama aqui da Wikipedia, ele mostra bem o significado físico do que é a ideia de um fasor. Então aqui você tem um fasor representado aqui com uma determinada amplitude, que é o raio aqui do círculo, e a defasagem, que é esse ângulo aqui, que ele vai fazendo aqui com essa horizontal, né? E a grandeza que você consegue medir no tempo é a parte real, né? Que é essa projeção aqui no plano horizontal, né? E que se você se você tem uma velocidade angular constante, né, a projeção no plano real ela vai ser, no caso, o cosseno desse fasor aqui, né, que vai dar aqui uma senoide, como é mostrado aqui em cima, né? E aqui você tem a representação de dois fasores, um vermelho e um azul, defasados, e aqui a soma dos dois, mostrando como você pode somar normalmente fasores, como você faria com números, né, em circuitos de corrente contínua. O único detalhe é que eles são números complexos, né, ou seja, vetores, né, com componentes defasados em 90 graus. Então aqui você está somando dois vetores e tem um terceiro vetor, e aqui você tem a projeção de cada um deles no plano real, né, através do domínio-tempo, gerando uma senoide. São conceitos que, com a prática, fazendo bastante exercício, a coisa vai se consolidando e ela pode parecer meio complexa, a gente falar de número imaginário, não sei o quê, mas na verdade depois você vê que na verdade é tudo simples, é tudo tranquilo, né? A única diferença de você trabalhar com fasores em relação ao circuito de corrente contínua é que você vai trabalhar com número complexo, né? Fora isso, é tudo basicamente igual ao que se faria num circuito de corrente contínua. Essa é a grande vantagem de representar as senoides como fasores. Ela permite você usar as mesmas regras que usa para circuitos de corrente contínua, só que trabalhando com números complexos. Só a parte de potência que é um pouquinho diferente. Então, se em corrente contínua você diz que o V é igual a R vezes o I, né? E aqui no domínio tempo você vê
Bom, no caso da representação fasorial é a mesma coisa. Então, o V, que é uma amplitude e uma defasagem, né, v, é igual ao R vezes o I. Só que o I é uma amplitude e uma defasagem. Aqui em coordenadas polares, mas basicamente é um número complexo, que tem uma parte real e uma parte imaginária. E é comum você representar esses vetores complexos, que são os fasores, né, como letras maiúsculas em negrito, como está representado aqui. Então, se você vê num livro em negrito e em maiúsculo, V e o I, ele pode estar falando de vetores complexos, ou seja, de fasores que representam ondas senoidais em regime permanente. Então, se você tem aqui um indutor em corrente alternada, usando os fasores, você trataria ele como se fosse uma resistência em corrente contínua, porém uma resistência de valor complexo e só com uma parte imaginária, que seria igual a J ômega L, onde o ômega, vocês sabem, é a velocidade angular, que é 2π vezes a frequência em Hz. E aí você usa a mesma lei de Ohm, né? Quer dizer, V seria igual a RI, só que nesse caso o R ele é uma grandeza complexa só com parte imaginária, J ômega L. E o mesmo aqui você pode dizer para o capacitor, né? Só que nesse caso a resistência, né, ela vai ser 1 sobre J ômega C. Então, se você divide o V pela resistência, como ele é 1 sobre J ômega C, ele passa a multiplicar, você tem a corrente, né? Então, essa tabela aqui sintetiza e mostra aqui as impedâncias em cada caso, né? Lembra, o conceito de uma impedância ela é uma resistência fasorial em corrente alternada que ela equivale ao que seria uma resistência em corrente contínua, porém ela é um valor, lembrando, complexo, que no caso de uma resistência comum, ela só tem parte real. No caso de uma indutância, ela tem parte imaginária positiva e no caso de uma capacitância, ela tem parte imaginária negativa. Lembrando, pessoal, que é uma regra aqui dos números complexos que 1 sobre J é igual a menos J, né? Então é só vocês calcularem isso com raiz de menos 1 que vocês vão ver que 1 sobre raiz de menos 1 é igual a menos raiz de menos 1. Então, isso daqui, na verdade, é igual a menos J ômega C. Né? Então, é sempre importante levar isso em consideração. Então, o R tem parte só real, tem uma impedância só com parte real, que a gente chama de resistência, justamente. Aqui você tem uma impedância com apenas parte imaginária positiva, a gente chama então de uma reatância positiva, e no capacitor você tem uma impedância sem parte real também, só com parte imaginária, ou seja, não tem resistência, tem apenas reatância, que é a parte imaginária da impedância, e nesse caso é negativa, porque aqui 1 sobre J, na verdade, é igual a menos J. E através dessas considerações, você pode usar as mesmas leis, não só a lei de Ohm, como as leis de Kirchhoff, das malhas, dos nós, passa a poder ser aplicada normalmente. Só que em vez de uma resistência, você vai considerar uma impedância que pode ter parte real e imaginária, ou seja, números complexos. Essa daqui, que é um circuito RL, ela vai ter uma parte, então, resistiva, real, sempre positiva, e aqui uma reatância positiva, né, do indutor. Então você vai ter isso aqui uma impedância, né, que é um número complexo. E as leis de Kirchhoff continuam valendo. Então a impedância ela é uma grandeza complexa, né, análoga à resistência em corrente contínua. Ela não é exatamente um fasor, porque ela não tem representação no domínio tempo. Ela, digamos assim, ela é mais uma relação entre fasores, entre corrente e tensão, que são fasores. A unidade de medida é ohms também, como a de uma resistência, né? E ela é geralmente representada pela letra Z, né? A parte real, em geral, é representada pela letra R,
é a resistência, e a parte imaginária, que a gente chama de reatância, em geral é pela letra X. E você tem também a admitância, que em geral é pela letra G e B, que ela é 1 sobre a impedância. E essa parte imaginária da impedância, que a gente chama de reatância, é que é responsável nos circuitos elétricos, geralmente, por um fenômeno que a gente chama de ressonância, que é justamente quando você consegue uma combinação que em determinadas frequências os componentes capacitivos anulam os componentes indutivos ou vice-versa, mas o que ocorre é que esse x aqui vai para zero ou para um valor muito pequeno, e aí a impedância passa a ser dada só pelo R, que às vezes é também muito pequeno, né? Se você tem uma resistência muito pequena, qualquer tensão gera uma corrente muito alta, né? Isso é chamado de ressonância. Então, dependendo da frequência, as reatâncias mudam, e tem determinadas frequências em que, eventualmente, os componentes indutivos anulam os capacitivos, e isso aqui vai para zero, para muito próximo de zero, né? Então, o conceito de ressonância da física ele é definido como um fenômeno pelo qual você obtém uma amplitude muito elevada no momento que você estimula um determinado sistema com uma excitação com uma determinada frequência que é muito próxima à frequência natural de vibração desse sistema. Com isso, pequenas excitações podem gerar uma reação muito forte, muito grande, que é o que acontece em circuitos elétricos naquela frequência certa em que os componentes capacitivos terminam anulando o efeito dos componentes indutivos. Um deles tem uma reatância positiva, outro tem a reatância negativa. Quando você atinge aquela frequência em que o positivo anula o negativo na reatância, você passa só a ter o componente resistivo, que se for muito pequeno, você vai ter uma impedância total muito pequena. E aí a corrente passa a ser muito alta com uma pequena excitação. Isso é usado, por exemplo, no rádio, para se gerar ressonância na estação certa que você quer sintonizar. E se não for bem planejado, pode até gerar problemas, pode botar fogo em algum equipamento se você não tomar cuidado, né, com qual a frequência de ressonância do aparelho e o efeito dessa ressonância, e qual a frequência que é possível que seja fornecida ao sistema. Então, um dos maiores exemplos do fenômeno da ressonância é essa ponte, Tacoma-Narrows Bridge, uma ponte suspensa inaugurada em julho de 1940 nos Estados Unidos, então a terceira maior ponte suspensa do mundo, e que terminou sendo destruída em novembro do mesmo ano por ventos relativamente fracos, mas que entraram em ressonância com a frequência natural de vibração da ponte e destruíram, felizmente sem vítimas humanas, só destruindo um carro. Então, as configurações mais típicas que vocês encontram em qualquer livro de circuitos aí demonstrado para se explorar o fenômeno da ressonância são os circuitos RLC paralelo, mais simples de analisar, que em geral os livros mostram primeiro, e o circuito em série, que já é um pouquinho mais complexo. Mas a ideia é basicamente a mesma. Você variando a frequência, tem uma determinada frequência em que as reatâncias positivas vão anular as reatâncias negativas do sistema. Elas vão ter a mesma magnitude, só que como uma é mais J, outra é menos J, elas se anulam, e a impedância equivalente desse circuito, nesse caso aqui com 3 impedâncias em paralelo, vai ser igual só ao componente resistivo, que se for um valor bem baixo, nessa determinada frequência, qualquer excitação de tensão pequena pode gerar uma grande corrente. Então, foi colocado um exercício para vocês de laboratório que vocês testam determinados circuitos em diferentes frequências, e é interessante vocês notarem também qual a frequência em que às vezes você vai ter um grande valor de corrente para uma pequena tensão. Ali mostra que está próximo ou é o valor de ressonância, que você pode até calcular e avaliar, né?
e é interessante observar. E os exercícios de vocês terminam com uma pequena prática de circuitos trifásicos, né? Então, são largamente utilizados na indústria, toda a nossa rede elétrica é trifásica. São circuitos um pouco mais complexos, mas passaram a ser utilizados porque tem uma série de vantagens, né? Para começar, eles são facilmente produzidos por máquinas girantes, né? E outra coisa, utilizando circuitos trifásicos é muito fácil depois você converter também a energia elétrica gerada em energia mecânica, né? Na verdade, se começou utilizando 2 fases e não 3 fases, mas a partida de motores com 2 fases era mais complexa, e depois se notou também uma série de ganhos de eficiência na transmissão de energia com circuitos trifásicos. Também isso é demonstrado nos livros de circuitos, eu não vou entrar em detalhes, mas essa figura aqui, essa pequena animação que tem lá no Wikipedia, mostra bem o que ocorre quando você tem aqui, no caso aqui um eletroímã, né, com um rotor girando, e o efeito que isso gera em bobinas que estão aqui defasadas em 120 graus. Né? Você vai gerar em cada uma senoide, né? Cujas variações são mostradas aqui, que podem ser representadas como fasores defasados em 120 graus. Né? Então, nas 3 fases, na verdade, você vai produzir senoides de mesma magnitude, porém defasadas em 120 graus, que seria, pelo menos idealmente, se procura ter um circuito trifásico equilibrado. Então, essa é a representação no domínio tempo das 3 senoides, das 3 fases, defasadas em 120 graus, o que gera uma série de vantagens, né? Uma delas, inclusive, um motor trifásico em geral, como as fases se equilibram, ele tende a ter também menos ruído, né? Tem uma série de vantagens de se usar os circuitos trifásicos. Se você aumenta mais o número de fases, aumenta o custo do sistema e, em geral, você não tem tantas vantagens. Né? Então, o trifásico é uma ótima solução em termos de custo-benefício. Então, aqui está a representação fasorial, as 3 fases defasadas em 120 graus através de fasores. Né? Claro que o que é 0 graus, o que é 120, o que é menos 120, isso é arbitrário, você pode definir qualquer um como sendo zero. O importante é que a relação entre eles seja mantida, né, em 120 graus, isso que é o mais importante. E no caso de fasores, você tem que avaliar a sequência também, né? A sequência de fase, você tem que pensar, por exemplo, se eu deixo aqui uma linha, né, num determinado ponto, se essa roda está girando aqui no sentido anti-horário, primeiro a fase A vai passar aqui, depois a fase B vai passar por essa linha aqui, e depois a fase C, se ele estiver girando no sentido anti-horário. Então, o sentido anti-horário aqui seria a sequência A, B, C. Se for no sentido horário, se eu criar uma linha imaginária aqui, ou criar aqui, por exemplo, primeiro vai passar o A, depois o C, depois o B. Então, existe a sequência A, B, C e a sequência A, C, B. Né? E a primeira é chamada também de sequência positiva e a segunda sequência negativa. Pura convenção. Uma propriedade importante dessas fases defasadas em 120 graus, tendo a mesma magnitude em circuitos equilibrados, é que você somando as 3 fases, você tem o resultado de 0. Né? Você consegue ter aqui, formar um triângulo isósceles, que ele sai do mesmo ponto e chega no mesmo ponto. Então, a soma vetorial das tensões das 3 fases de um circuito equilibrado, também o mesmo pode dizer das correntes, ela é sempre igual a 0. E aí uma propriedade interessante é que, nesse caso aqui, por exemplo, esse circuito estando equilibrado, tendo aqui impedâncias iguais nas 3 fases, essa tensão vai ser igual a essa tensão vai ser igual a essa, e essa vai ter igual a essa.
né? Então, como a soma vetorial das três fases ela é igual a zero, né? Resulta que, no fim, essa tensão aqui ela vai ser sempre igual a essa. Então, se você ligar um condutor aqui no meio, o neutro, né? Idealmente você nunca vai ter corrente passando aqui, porque não vai ter nenhuma diferença de tensão. A tensão aqui ela é sempre igual a essa daqui num circuito equilibrado, né? Então, eventualmente você nem precisa ter nenhuma ligação e já pode assumir que essa tensão é igual a essa. Mas na prática, se isso aqui é sempre igual a isso, você pode imaginar que existe esse condutor mesmo quando ele não existe e tratar cada fase aqui separadamente como se fosse um circuito separado, né? Então, por exemplo, se tu tem uma ligação estrela aqui, é bem útil transformar, se tiver um delta ou triângulo, é muito útil transformar em estrela ou Y, né, que o pessoal também chama, e aí você consegue tratar numa ligação estrela-estrela, ou Y-Y, cada fase separadamente, porque elas terão sempre as mesmas tensões e correntes nos seus elementos. É importante também deduzir, pelo menos uma vez na vida, né, isso em tabelas, nos circuitos, nos livros de circuitos, a relação entre as tensões de linha e de fase e das correntes de linha e de fase. Então, aqui a tensão de linha ela é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. No caso aqui é uma ligação triângulo, né, ou delta. No caso aqui a tensão de linha ela é igual à tensão de fase, né? Mas aqui já não, aqui você tem uma tensão de fase, a tensão de linha ela é aqui entre A e C, ou entre C e B, ou entre B e A, e ela tem uma magnitude que é a tensão de fase vezes raiz de 3, né? E aqui a corrente de fase é igual à corrente de linha. Já aqui a corrente de fase ela não é igual à corrente de linha. Ela tem uma magnitude que é raiz de 3 vezes menor que a corrente de linha, aqui é a corrente de fase, né? E uma defasagem também de 30 graus, assim como a corrente de fase, nesse caso, a tensão de fase nesse caso tem uma defasagem de 30 graus em relação à tensão de linha. Então isso vocês deduzindo e fazendo diagrama fasorial, estudando isso, fica fácil deduzir depois, mas é frequente o pessoal usar tabelas, né, para ver a relação entre essas, no caso, entre as tensões de linha e fase na ligação estrela e as correntes de linha e fase na ligação em delta. Então, essa relação entre a tensão de linha de fase numa ligação estrela, numa ligação delta, a tensão de linha e fase ela é igual, né? São iguais, mas no caso da delta elas são diferentes e a relação entre elas surge através de soma vetorial, aplicando a lei das malhas, né, no circuito, a lei de Kirchhoff, porém considerando a tensão como uma grandeza fasorial, ou seja, vetores no plano complexo, né? E aí, com trigonometria básica do ensino médio, né, vocês aplicando somas vetoriais, vocês conseguem deduzir facilmente aqui as relações, aqui as defasagens de 30 graus, e como isso daqui, ó, esse vetor aqui que é resultado da soma de dois vetores que são as tensões de fase, ele tem uma magnitude que é raiz de 3 vezes maior do que as tensões de fase. Então, a tensão de linha é raiz de 3 vezes maior que as de fase, né? Eu não vou deduzir aqui, mas quem não deduziu nunca, é bom deduzir uma vez na vida, porque uma vez que você entenda, depois você reproduz facilmente. E no laboratório, quando vocês voltarem da pandemia, vão ter a oportunidade de utilizarem esses equipamentos, os famosos osciloscópios, para analisar grandezas alternadas, né? Através do multímetro você consegue só medir os valores de corrente contínua ou
os valores RMS das correntes alternadas, né? Em alguns casos tem alguns mais sofisticados que permitem analisar a frequência também, o valor de pico, né? Ou até harmônicos, mas em geral você mede mais o valor RMS, né? Mas no caso de um osciloscópio, você consegue ver exatamente a variação no domínio tempo, né? Então você configura um trigger, que em geral é esse valor que aparece aqui, que dispara esse feixe aqui, né, a cada momento. Então, sempre que chega nesse valor, ele dispara, porque senão ia ficar uma bagunça aqui, você não ia conseguir ver, né? A não ser que esse período de tempo fosse exatamente igual ao período da onda, né? Senão a onda fica andando aqui, você ajeitando o disparo, o trigger, com determinado valor, sempre que chega nesse valor ele dispara aqui esse feixe aqui, né? E permite mostrar aqui a onda, né? Tem osciloscópios que permitem ver o componente CC, outros você consegue ver só o componente AC, às vezes depende da ponteira que é utilizada. E no osciloscópio, em geral, a tela aparece dividida numa grade, né? E você ajusta numa escala quantos segundos ou milissegundos de tempo cada segmento aqui da reta horizontal equivale, né? E também quanto de corrente ou tensão cada segmento na reta vertical também equivale. Então você tem uma escala que você ajusta quantos volts por divisão você quer e quantos segundos por divisão. E você, em geral, vai ajustando até aparecer uma onda razoavelmente bem formada e você consegue contar quantas divisões tem, às vezes dá um valor quebrado, né? Até ter um ciclo completo, e isso é o período, e quantas divisões tem até chegar no pico, e aí você consegue medir o valor de pico. Além disso, as ponteiras, né, que você tem, aqui é o terra, né, que você coloca, e a ponteirinha que tem um ganchinho que você engancha onde quer medir, ela às vezes também tem um ganho, então isso tem que ter cuidado, né? Essa aqui, por exemplo, tem 1:1 ou 10:1, você pode, né, gerar um ganho aqui e tem que levar isso em consideração ou ajustar. E os osciloscópios muitas vezes têm vários canais, né? Eles têm várias especificações também de frequência, tem que avaliar qual a frequência máxima que ele suporta, né? Corrente, tensão. Então, como multímetro, tudo isso tem que ser levado em consideração também na hora de especificar ou de avaliar qual equipamento utilizar. E eu vou mostrar, eu mostro no tutorial ali do PSIM no último vídeo como ele permite simular osciloscópios e vocês podem fazer esse exercício, tentar gerar com o multisim esse sinal aqui, o que seria equivalente a isso em tensão, e medir ali com o osciloscópio. Vocês já vão ter bem o feeling de como é utilizar um equipamento desses, né? Que depois vocês vão poder ter experiência prática. E com isso, vocês já podem completar as nossas atividades de laboratório. E como sempre, eu deixo aí os e-mails à disposição. E qualquer coisa, entrem em contato.